Olá, queridos amigos e irmãos. Eu me chamo Márcio, o canal se chama Saúde Física, Mental e Espiritual e nós estamos aqui agora dando prosseguimento a- ao tema do jejum. Esse é o terceiro vídeo. Se você não acompanhou os dois primeiros vídeos, volte aqui, vá aqui embaixo e assista o primeiro e o segundo vídeo. E como prometido, hoje vou falar sobre o jejum que Jesus realizou no deserto da tentação, naquelas 40 dias e 40 noites que ele ficou sem comer. Nós vamos ler isso em Mateus capítulo 4, e nós vamos ver aqui, que o apetite é a primeira coisa que nós temos que vencer. E que quem não vence o apetite, não vence mais nada. E vamos entender sobre essa tentação de Jesus, que foi o apetite, a primeira tentação, e por que Jesus fez esse jejum tão prolongado por 40 dias? E qual o propósito disso? Qual o propósito deste jejum? Então, irmãos, abra sua Bíblia. Eu já fiz uma oração aqui com a minha esposa antes de começar o vídeo. Pare também, se você não orou, dê uma pausa no vídeo e ore. É muito importante. Então vamos à leitura que está no capítulo 4 de Mateus, logo no primeiro versículo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, aqui a gente vê que após o batismo de Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e para ser tentado por Satanás. E ao dirigir-se para o deserto, Cristo foi conduzido pelo Espírito de Deus. Ele não convidava a tentação. Ele queria estar a sós a fim de meditar sobre a sua obra e missão. Então, através do jejum e da oração, ele devia o quê? Preparar-se para trilhar a senda cruel que lhe estava destinada. Como Satanás sabia onde o Salvador podia ser encontrado, para lá se dirigiu com o intuito de tentá-lo. E quando Cristo saiu das águas do Jordão, o seu rosto brilhava com a glória de Deus. Mas depois de ser tentado no deserto, essa glória desvaneceu-se. Os pecados do mundo trazia-os sobre si, e em seu rosto viam-se marcas de tristeza e angústia, que homem algum jamais sentira. Ele sofria pelos pecadores, por nós. E no Éden, a gente vê que Adão e Eva haviam desobedecido a Deus ao comer o fruto proibido. O seu pecado e desobediência trouxeram sofrimento e morte para o mundo. Cristo veio dar-nos um exemplo de obediência. Então a gente vê que Adão e Eva, eles haviam desobedecido, mas eles, quando foram criados, não tinham propensão para o pecado, eles eram perfeitos, eram imagem e semelhança de Deus, e tinham uma abundância de frutas, de comida em todo o jardim, e só eram proibidos de comer de uma única árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas foram tentados por Satanás e caíram, não passaram no teste, foram enganados. A gente pode ver que, assim, a gente pode analisar que não era algo difícil, porque eles não tinham a propensão para a desobediência e tinham uma abundância tremenda de frutas e de comida para eles. E mesmo assim eles caíram. Então no deserto, depois de jejuar 40 dias, não quis contrariar a vontade de Deus, mesmo para conseguir alimento. Então, uma das primeiras tentações que venceram os nossos pais foi a indulgência do apetite. Através daquele longo jejum,
Cristo devia mostrar que o apetite pode ser subjugado, pode ser dominado. Então Cristo veio nos provar que é possível vencer as tentações, mas sem esforço não. É preciso jejuar e orar. Primeiro porque nós estamos já em estado de degeneração, estamos em pecado e nossa natureza está cada vez mais se corrompendo. Precisamos buscar em jejum e oração, e ali mostra que Jesus precisou se preparar. E como que a gente se prepara? Orando e jejuando. Quando temos alguma situação difícil em nossas vidas que vamos enfrentar, que sabemos que vamos enfrentar dificuldades, provações e tentações, devemos, irmãos, buscar forças que vêm do alto. E para isso é preciso jejuar e orar. Né? E Satanás tenta ao homem a indulgência do apetite, porque isso enfraquece o corpo e anuvia a mente. Ele sabe que o apetite vai nos tornar mais fracos. Nosso corpo e nossa mente ficarão fracos, e aí fica mais fácil para ele nos vencer. Desse modo, ele sabe que pode mais facilmente derrotá-lo ou destruir-nos. Porém, o exemplo de Cristo nos ensina que cada desejo incorreto deve ser vencido. Não devemos ser governados pelo apetite, mas sim governá-lo. Quando Satanás apareceu a Cristo pela primeira vez, ele tinha a aparência de um anjo de luz. Então aqui nos mostra que Satanás não se mostrou como ele verdadeiramente é. Não fez uma voz terrível, uma aparência monstruosa. Não, ele veio como um anjo de luz, como se fosse um próprio anjo de Deus, com uma voz mansa, como se estivesse querendo ajudar a Cristo. Afirmava ser um mensageiro do céu. Disse-lhe que não era a vontade do Pai que ele passasse por tais sofrimentos. Então ele veio dizer para Cristo que não, Deus não quer que você sofra. Ele, Jesus, devia apenas demonstrar que estava disposto a sofrer. É isso que Satanás estava querendo dizer para Jesus. Não, Deus não quer que você sofra. Basta que você se demonstre estar disposto a sofrer. No momento em que Jesus estava lutando com os mais duros padecimentos provocados pela fome, Satanás lhe disse, se és filho de Deus, já colocou ali a divindade de Jesus em xeque, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Como o Salvador viera para viver como nosso exemplo, deveria suportar o sofrimento como nós precisamos suportar. Não deveria operar nenhum milagre para beneficiar a si próprio. Os seus milagres deveriam ser somente em favor dos outros. A essa intimidação de Satanás, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aqui a gente vê que a tentação de Jesus seria ele transformar pedras em pães. Para nós isso não seria uma tentação, porque se alguém me der uma pedra e falar, transforma essa pedra em pão, eu não tenho condição alguma de transformar uma pedra em pão. Então não é uma tentação para nós humanos, mas para Jesus era, porque Jesus é Deus, e ele poderia facilmente transformar aquela pedra em pão e se alimentar, e acabava aquele sofrimento, aquela fome. Mas ele não fez isso, justamente para mostrar que é possível vencermos pela palavra de Deus e não com um poder. Então ele usava os milagres para serem usados para as outras pessoas e não em benefício próprio. Então desse modo ele mostrou que obedecer à palavra de Deus é mais importante que conseguir o alimento material. Aqueles que obedecem aos preceitos de Deus têm a promessa de ter todas as suas necessidades supridas na vida presente e também na vida futura. Satanás, ele não conseguiu derrotar Cristo na primeira grande tentação. E nós vemos também que para Cristo, como para o santo par no Éden, Adão e Eva, o apetite foi o terreno da primeira grande tentação. Por que isso? Exatamente onde começar a ruína, deveria começar a obra de nossa redenção. Então, como pela condescendência com o apetite cair Adão, assim pela negação do apetite devia Cristo vencer.
E por isso ele jejuou esses 40 dias e 40 noites. E depois teve fome. E eu fico imaginando, né, Jesus nesses 40 dias e 40 noites. O que ele deve ter passado. Porque, irmãos, ficar 40 dias e 40 noites sem comer, apenas bebendo água, o corpo enfraquece, né, fica muito fraco, cansado, sem energia. Embora a sua mente devia estar bem, porque o jejum proporciona uma clareza mental, e justamente para se preparar, para poder pensar melhor, o corpo fica muito fraco. E depois de um certo tempo, se as reservas de gordura acabarem, vem a fome, como eu disse no vídeo passado. E é o relato que diz aqui. Depois dos 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então ele já devia estar numa situação já limite. Ele poderia morrer a qualquer momento, mais um pouco e as suas células começariam a comer os músculos e começaria a se degenerar. E Jesus estava ali como homem. Embora seja Deus, estava ali 100% como homem. E ele, e a sua tentação era usar o poder de Deus, e ele não usava. Ou seja, ele poderia morrer ali. Ele não sabia o que poderia acontecer depois daquilo. Se ele, de repente, poderia ser separado de Deus para sempre. Né? E os pecados já estavam caindo sobre Jesus naquele momento. Não foi somente na cruz. A partir do momento que ele começou o seu ministério, todos os pecados já começaram a cair sobre Jesus. Ele já começou a ser esmagado pelos pecados de toda a humanidade. Então, ele estava ali se preparando, e o jejum é justamente para isso. Para que a gente possa se preparar para desafios e tentações. E foi o que Jesus fez. Então, aqui no livro ainda continua falando que do tempo de Adão ao de Cristo, a condescendência própria havia aumentado o poder dos apetites e das paixões, até que eles obtiveram um domínio quase ilimitado sobre a raça humana. Os homens se haviam aviltado e ficado doentes, sendo-lhes por isso mesmo impossível vencer. Cristo venceu em nosso favor. Pela resistência à mais severa prova, exercitou, por amor de nós, um autodomínio mais forte do que a fome e a morte, o domínio próprio. E nessa primeira vitória estavam envolvidos outros resultados, que entram em todos os nossos conflitos com o poder das trevas. Quando Cristo se via mais tenazmente assaltado pela tentação, não comia nada. Então Jesus ele orava e jejuava constantemente. Não somente nesse deserto da tentação, mas depois ele continuou jejuando, porque a tentação vinha sobre ele por diversas formas. O Satanás não se cansava em fazer Jesus cair. Mas aqui fala que Jesus não comia nada quando vinha uma tentação. Confiava-se a Deus e, mediante fervorosa oração e perfeita submissão à vontade de seu Pai, ele saía vencedor. Os que professam a verdade para esses últimos dias, acima de todas as outras classes de professos cristãos, devem imitar o grande modelo na oração e no jejum. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas e eternas. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutonaria e que isso perverteria as faculdades morais. Se a condescendência com o apetite era tão forte sobre a humanidade que para subjugar-lhe o poder foi exigido do divino Filho de Deus que jejuasse por cerca de 6 semanas em favor do homem, que obra se acha diante do cristão, a fim de que ele possa vencer como Cristo venceu? A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face da inexprimível agonia de Cristo naquele prolongado jejum no deserto. Pontos difíceis da verdade presente têm sido compreendidos através de fervorosos esforços de uns poucos que eram dedicados à obra. Jejum e fervente oração a Deus têm levado o Senhor a abrir-lhe seus tesouros de verdade ao entendimento. Então muitas vezes a gente fica sem entender uma passagem bíblica, sem entender a vontade de Deus, porque não estamos jejuando e não estamos orando. Estamos, às vezes, nos entregando à glutonaria, e a nossa mente
fica anuviada. Não conseguimos perceber o que Deus está falando conosco. Então, irmãos, é muito importante o jejum e a oração. E quando é necessário o auxílio divino especial, por certas ocasiões, o jejum e a oração são recomendáveis e apropriados. Na mão de Deus são o meio de purificar o coração e promover uma disposição de espírito receptiva. Obtemos resposta às nossas orações porque humilhamos nossa alma perante Deus. É desígnio de Deus que os que têm responsabilidades se reúnam com frequência para aconselharem-se mutuamente e orarem fervorosamente, pedindo aquela sabedoria que unicamente Ele, Deus, pode nos comunicar. Unidos, fazei conhecidas a Deus as vossas dificuldades, falai menos. Muito tempo precioso se perde em conversas que não trazem luz. Unam-se, irmãos, em jejum e oração, pedindo a sabedoria que Deus prometeu suprir liberalmente. Aqui está falando que às vezes nós ficamos com conversas frívolas entre os irmãos, papinhos que não levam a nada. Quando aqui nos é dito, se juntem para orar e jejuar, e clamar a Deus por mais sabedoria. Nós estamos no tempo do fim, irmãos. Às vezes estamos perdendo tempo com conversinhas bobas que não levam simplesmente a nada. Futilidades. E ainda fala sobre o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum, que deve ser recomendado a todos, é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimento saudável e simples, que Deus proveu em abundância. Precisam os homens pensar menos acerca do que hão de comer e beber de alimento temporal e muito mais acerca do alimento do céu, que dará tono e vitalidade à experiência religiosa toda. Agora e daqui por diante até o tempo do fim, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua sabedoria, mas na sabedoria de seu líder Jesus. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. Então, às vezes, o jejum também, irmãos, não precisa às vezes ser uma abstinência completa de alimento. É bom, às vezes, fazer uma abstinência completa de alimento. Mas talvez o mais importante é se abster dos alimentos que fazem mal, principalmente para a nossa mente. Alimentos estimulantes. Cortando os industrializados também, que são estimulantes. E comendo os alimentos simples que Deus colocou para nós, as frutas, os legumes, as verduras. Já é uma espécie de jejum também. Então, todo o jejuar do mundo não substituirá a simples confiança na palavra de Deus. Então, aqui fala que mesmo que jejuássemos todos os dias, isso nunca substituiria a simples confiança na palavra de Deus. Pedi, diz ele, e recebereis. João 16, 24. Não sois chamados a jejuar 40 dias. Jesus não nos pede que a gente jejue 40 dias. O Senhor suportou esse jejum por nós, no deserto da tentação. Não haveria virtude em semelhante jejum. Há, porém, virtude no sangue de Cristo. O espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que rende a Deus mente, coração e vontade. A gente vê que o jejum é muito importante para nos prepararmos para as tentações que virão. Não precisa ser um jejum de abstinência completa de alimento, embora seja bom às vezes fazer isso. Mas o principal é que nossa mente esteja liberta, porque sabemos que a glutonaria e alimentos estimulantes nos fazem termos dificuldades no entendimento da palavra e na vontade de Deus. E aqui ainda fala que uma das mais fortes tentações que o homem tem de enfrentar é em relação ao apetite. No princípio, Deus fez o homem reto. Ele foi criado com perfeito equilíbrio mental, sendo plena e harmoniosamente desenvolvidos o tamanho e a força de todos os seus órgãos. Mas, pela sedução do angustioso inimigo e a proibição de Deus foi desrespeitada e as leis da natureza exercitaram sua plena penalidade. Desde que se rendeu pela primeira vez ao apetite, a humanidade tem se tornado mais e mais indulgente para consigo mesma,
de maneira que a saúde tem sido sacrificada no altar do apetite. Os habitantes do mundo antediluviano, antes do dilúvio, eram intemperantes no comer e no beber. Alimentavam-se de carne, embora Deus ainda não houvesse dado ao homem qualquer permissão para ingerir alimento animal. Eles comiam e bebiam até que o seu depravado apetite não conhecesse limites, e tornaram-se tão corrompidos que Deus não mais os pôde suportar. O copo de sua iniquidade estava cheio, e ele purificou a terra de sua contaminação moral por meio de um dilúvio. E em nossa própria força, é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Satanás, ele traz-nos-á tentações por esse lado. Ele nos conhece. Ele sabe que nossas paixões, nossos apetites, nós caímos com facilidade se a gente não tiver um domínio próprio forte, se a gente não estiver buscando em jejum e oração, vamos cair com facilidade nessa tentação que Satanás sabe que é a mais forte para o ser humano. Quando temos um pouquinho de fome, que a gente sente aquele estômago parece que está vazio, a gente já vai para qualquer tipo de comida. Porque é gostoso, é delicioso, então a gente cai nessa, muito fácil. São as baixas paixões, são as baixas tentações. Nós temos que colocar a nossa razão acima dessas paixões baixas. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E passando pelo terreno que devemos atravessar, o nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Não é de sua própria vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. Não quer que fiquemos intimidados nem desfalecidos pelos assaltos da serpente. Ele disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João 16, 33. O que está lutando contra o poder do apetite, olhe ao Salvador. No deserto da tentação, veja-o em sua angústia na cruz, ao exclamar: tenho sede. João 19, 28. Ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. A sua vitória é nossa. Então Jesus venceu por nós. E nós devemos imitar a Cristo, jejuando e orando o máximo que conseguirmos, irmãos. Porque estamos vivendo uma grande luta, uma grande batalha que ainda não terminou. Sabemos que a vitória é certa, mas precisamos lutar, porque a luta também é individual. Cada um deve lutar, porque Satanás está vindo com toda a força que ainda lhe resta. Ele sabe que seus dias estão contados, mas ele quer levar a muitos para o buraco junto com ele. E somente através de muito jejum e muita oração poderemos vencer como Cristo venceu. E ele venceu por nós para nos mostrar que é possível vencer. É possível lutar mesmo com a nossa natureza corrompida. Podemos vencer também. Então aqui eu termino esta parte. Eu agradeço que se você ficou até aqui, até o momento, curte, compartilha, coloca a sua opinião aqui embaixo, o que você acredita, o que você pensa sobre esse jejum que Jesus realizou nesses 40 dias. Comenta para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Mas no próximo vídeo, irmãos, nós vamos continuar sobre o assunto do jejum, porém vamos falar o que está no capítulo 17 de Mateus, em que os discípulos eles não conseguiram expulsar os demônios que estavam no menino e ficaram sem entender por que não conseguiram, porque eles falaram em nome de Jesus, que eram para aqueles demônios saírem, mas eles não conseguiram. Então Jesus fala com eles que eles estavam sendo pessoas de pequena fé e
E diz que para expulsar aqueles demônios que estavam naquele menino, não, aqueles demônios não sairiam se não fosse por meio de muita oração e de jejum. E aqui então ele cita o jejum mais uma vez. Então vamos entender nessa próximo vídeo que poder é esse que existe na oração e no jejum, que é possível às vezes vencer certas tentações que sem elas não conseguimos vencer. Como nesse caso aqui, esse menino que estava endemoniado. E só era possível que esse menino fosse liberto com muito jejum e oração. É isso, irmãos. Fiquem com Jesus e continuem comigo no canal. Até o próximo vídeo. Amém.